Olá, este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS, aqui direto do estúdio na Rua Uruguai, número 277, 13º andar, estúdio na sede do Sindifisco RS, Sindicato dos Auditores da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Antes de falarmos do tema de hoje, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, clicar no sininho, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para receber as notificações, tanto no canal do YouTube da TV Urbana quanto no canal do YouTube da TV Sindifisco RS. Nós vamos ao ar todos os sábados às 20 horas nos canais 55.1 UHF e 11 da NET pela TV Urbana, além, é claro, nas segundas-feiras já entra o programa inédito nas nossas redes sociais, no YouTube, etc. Esteja conosco, nós vamos começar agora mais um importante tema para a vida de cada um de nós. Hoje o tema é trabalho voluntário. E eu tenho aqui à minha esquerda a grande honra e o prazer de receber duas figuras que exercem um trabalho importantíssimo em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade social. São dois auditores fiscais aposentados, tiveram longas carreiras dentro da Secretaria da Fazenda e até mesmo em outros órgãos aí do Estado e se aposentaram, resolveram, não sei se foi a partir da aposentadoria, isso já vai esclarecer a história de cada um, ou se já faziam esse trabalho antes mesmo de se aposentar, mas o fato é que hoje estão aposentados, doando seu tempo para essa causa tão nobre, essa causa tão importante que é a causa social. Então, um tema muito interessante, um tema muito importante. Espero que vocês gostem. Fique conosco até o final deste vídeo. Sejam muito bem-vindos, Verno Lung e Marcelo Rambor. Verno Lung, aqui à minha esquerda, ele é formado em administração de empresas, professor, auditor fiscal da Receita Estadual aposentado, representante do Estado na COTEP, que é a Comissão Técnica Permanente, junto ao CONFAS, lá em Brasília, no grupo de trabalho de comércio exterior durante 8 anos, foi chefe da Escola Fazendária da Secretaria da Fazenda por 2 anos. Atualmente realiza trabalho voluntário no Núcleo Comunitário e Cultural Belém Novo. Mais à esquerda, nós temos Marcelo Rambor, formado em Economia, auditor fiscal da Receita Estadual aposentado, ex-representante do Estado na COTEP, também, só que nos grupos de trabalho de arrecadação e IPVA, ex-chefe da Divisão de Arrecadação e Cobrança da Receita Estadual, ex-superintendente de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal da Fazenda. Ele é faixa preta em judô, judô Shodan, o qual pratica desde 1967, faixa azul de jiu-jitsu, faixa amarela de karatê e trabalha com judô, dando aula de judô para crianças e especiais desde 2017. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela participação aí de vocês no nosso Sindicato em Ação. Bom, eu quero saber, primeiro, cada um pode falar um pouco sobre o trabalho que desenvolve, né, nessa área social, começando pelo Verno, que está aqui à minha esquerda. A minha entidade chama-se Núcleo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos os que nos assistem aí. Eu trabalho numa Núcleo Comunitário Cultural Belém Novo, é ali pertinho do Aeroclube, perto do lado do Terraville ali. Nós temos a Brigada Militar junto conosco, inclusive o prédio é nosso, é do NU, cedido em comodato gratuito para a Brigada. A gente faz um trabalho justamente de prevenção junto com a Brigada. Eu acho muito importante justamente esse trabalho de prevenção, porque aí você não precisa do trabalho de repressão, certo? Inclusive a gente trabalha em conjunto, certo? E eu sempre costumo brincar, eu acho que inclusive que a gente, junto com o Terraville, que nos ajuda bastante, a gente abastece os carros ali, conserta os carros da brigada, etc. Eu sempre costumo brincar, então com isso não atrasa mais ainda nosso salário, brincadeira, né? Então ali nós atendemos de 500 a 600 pessoas mês, temos de 13 a 17 funcionários, dependendo e mais de 50 voluntários. Alguns voluntários também, vamos dizer assim, que a gente possa ajudar, que tem a lei do voluntariado, né, que a gente paga por RPA, tá? E o trabalho lá é bastante heterogêneo, desde crianças de 6 anos de idade até pessoal já pegamos um de 84 anos lá fazendo o curso lá.
E mais ou menos é isso o principal. Qual é o critério? São pessoas que moram ali próximo? Sim, sim. Isto não invalida que eventualmente venham alguns de fora. Por exemplo, agora nós conseguimos levar um caminhão do Senai, do Sindicato do Vestuário, certo? E ali são eles que escolhem. Então tem alguns de fora, mas o grosso é dali da região, né? É quase, vamos dizer, 95% ou mais é da região ali, desde Belém Novo, antes Chapéu do Sol ali, tá? Até o Lami, vamos dizer assim. Esse é mais ou menos... E são pessoas em situação de carência. Muita carência. Só para você ter ideia, eu falei do caminhão ali, né? Ontem até fomos palestrar, assim, uma palestrinha de 10 minutos ali para saber o que eles queriam, etc e tal. E tinha uma mulher ali felicíssima, eu sou ex-moradora de rua. Diz, agora vocês estão me dando a oportunidade de aprender, etc e tal. Isso é essa associação toda que nós temos ali, justamente, que, nesse caso, o Senai, Sindicato do Vestuário, mais o Terraville, a Brigada e nós juntos ali, então estamos sustentando isso aí. Né? E a atividade principal é cursos, são cursos para as pessoas? São cursos e oficinas, né? Então nós temos muitos cursos lá, por exemplo, um deles nós fomos agora chamados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia para reciclar computadores. Então o que se fez aí? Nós temos bom, como é que nos descobriram lá no extremo sul, lá de Brasília, descobriram? Na verdade, quem indicou foi a Parceiros Voluntários, né? Nós ganhamos o prêmio de gestão, né, deles, então nos indica bastante lá. Então, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem dois que estão fazendo faculdade, 2 mestrando, um doutorando e um doutor em Paris em microeletrônica. Então, isso tudo é pago pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e nós temos aí que fazer o que eles querem, exatamente. Então, nada vai para o lixo. Então, tem uma startup de ex-alunos das faculdades ali da URGS, né, que pegam todo o material, então, os fios vão para um lado, todos os materiais têm algum destino. E nós estamos formando mais ou menos 60 pessoas a cada 60 dias. E mais, estamos alimentando todos esses colégios, redondezas e ONGs, claro, as públicas naturalmente, né, os que têm necessidade, com computadores reciclados. Nós conseguimos computadores da Receita Federal, da Universidade Federal, do DENIT, etc, etc, etc. É a única recicladora do sul do Brasil, claro que tem do estado também, mas que é do Ministério da Ciência e Tecnologia, é a única do sul do Brasil. Perfeito. Marcelo, fala um pouquinho do teu trabalho voluntário aí. O meu trabalho voluntário é a integração de pessoas em área de risco, preferencialmente crianças e adolescentes, pelo esporte, e também de pessoas especiais que têm problemas de saúde, né? Então eu trabalho com 4 associações. Essas 4 associações, elas fazem o famoso contraturno. A criança tem a aula de manhã, à tarde ela vai para o judô e a gente dá aula de judô. A gente consegue trabalhar com a família. Porque o judô tem toda uma filosofia de vida, uma filosofia de comportamento que é bom para isso, porque tira justamente aquelas crianças de áreas de risco, que estão em vulnerabilidade, e consegue trabalhar elas. Vou chamar assim, gastar o tempo que ela estaria na rua, ela está lá dentro do tatame, ouvindo, aprendendo a respeitar, aprendendo a obedecer, aprendendo a planejar, exercitando e vendo um futuro para isso. Então, e nós temos os especiais, que também fazem a integração na sociedade através do esporte. Por exemplo, agora, este mês de março, no final do mês, nós vamos levar em torno de 20, vários, Down, autista, cegueira, vamos para um campeonato em Camboriú. E nós levamos e eles se integram à sociedade. Porque tu pode ver o seguinte, eles começam a trabalhar, eles são isolados. No momento que tu leva para a sociedade, começa a compartilhar com outros, começa a ser educados, começa a trabalhar seu físico, eles se sentem úteis. A evolução que tu vê nessas pessoas
é muito grande. O retorno é enorme. Então, o meu trabalho, basicamente, além de dar aula, o meu trabalho maior é buscar dinheiro para que tudo isso aconteça. Porque é tudo na base do voluntariado. Eu sou voluntário, não recebo um centavo. Nós conseguimos, a maior parte das aulas hoje está no CET, no Centro Estadual de Treinamento Esportivo, que a gente não paga nada para dar aula lá, mas as crianças, essas pessoas, têm que ser levadas lá, tem uniforme, é um kimono, é um lanche, temos alguns patrocínios, né? Então, por exemplo, ao final de uma aula, a criança tem o seu lanchinho, seu todinho, um suquinho, um sanduíche. Isso faz parte. Que muitas vezes não tem em casa, uma alimentação que muitas adequada. vezes não tem em casa. E o público-alvo, como disse assim, é crianças de área de vulnerabilidade, que não tem poder aquisitivo, não tem como gastar em uma academia, em um clube, né? E pessoas com problemas especiais, também com poucos recursos. Um exemplo, eu tenho um aluno que vem lá de Barra do Ribeiro. Então, nas várias vezes, às vezes em quando, quer dizer, ele não vem. Por que ele não vem? Porque não tem dinheiro para pegar um ônibus. Sim. E lá na região dele, não há algo que faça essa integração. N casos como este, né? E esse trabalho que tu fazes, ele tem uma região específica, por exemplo, de Porto Alegre, ou não tem essa... Tem uma sede, tem... Como eu disse assim, ó, eu trabalho com 4 organizações. Sim. Uma é lá na região norte, né? Essa eu apoio administrativamente, fazendo projetos para buscar recursos, né? Auxilio em alguns momentos, eu não consigo dar aula. 2 estão aqui no SET, que é aqui no centro de Porto Alegre, no Menino Deus. Menino Deus, né? E basicamente busca as crianças daquela região ali do Morro da Televisão e circunvizinho. Sim. Quanto aos especiais, não, os especiais, aonde tiver como se dirigir ao SET para o treinamento, vai lá, nós vamos atender eles sempre com treinamento. Existe, além dos voluntários, existem que nem eu, que são professores, são atletas de judô, professores de judô, existem professores de educação física, pedagogos, para trabalhar essas pessoas especiais. E claro, nós estamos com projetos, em parceria inclusive com o Núcleo, né? Se tudo der certo, nós vamos carregar um projeto lá para a Zona Sul também. Legal, ótimo. Vocês já vinham conversando ou conversaram agora antes de começar o programa aqui para fazer essa parceria? Nós conversamos aquele dia lá no almoço, lá lembra dos aposentados? Ah, sim, no foi almoço lá que promovido pelo começou. sindicato. Começamos a conversa lá naquela época. Legal. Como eu percebo assim na fala de vocês que existe uma rede, né? Uma rede do voluntariado. E cada um parece que abraça essa causa de tal forma que quando se encontram querem que essa rede se amplie. Então é algo contagiante, é algo que... E aí eu queria até perguntar como é que isso entrou na vida de vocês. Começar pelo Verno. Como é que entrou, como é que sentiu essa necessidade, essa vontade, essa... Eu sempre me envolvi, mas enquanto estava na ativa, pouco, obviamente sobrava pouco tempo, né? Eu tenho um histórico familiar e eu acho que esse histórico familiar, ele pesou bastante pelo seguinte, meu pai nasceu na Ucrânia, tá? Eles eram proprietários rurais lá, não eram grandes proprietários, pelo que eu entendi, mas, vamos dizer assim, bem-sucedidos. E o pai dele, meu pai nasceu em 1902, o pai dele foi dentista prático. Naquele tempo nem existia faculdade de odonto, né? Estourou a Primeira Guerra Alemã. Só que é o seguinte, ele é ucraniano de nascimento, mas na verdade é alemão, porque era um enclave alemão lá. Ah, sim. Aí estourou a Primeira Guerra, entrou o trem alemão, pegou o pessoal que coube debaixo do braço, lá ficou tudo, lá ficou vaca, boi, arado, etc. E tal, o gabinete dentário, tudo. Né? O meu avô foi para a guerra, não voltou, etc. E tal. E aí o seguinte, eles estavam na Alemanha
passando fome, porque lá o pobre não é o pobre que passava fome, quase todo mundo passava fome porque não tinha. Inclusive os aliados aí determinaram que a Alemanha pagasse a reparação de guerra, eles não tinham nem o que comer. Aí é uma estrada asfaltada para o Hitler da vida, cara, entendeu? Sim. E aí o meu pai, em 1926, isso já na ascensão do Hitler, ele veio para o Brasil. Pago pelo Brasil, porque não tinha dinheiro para mim, né? Ele, a mãe dele, que é a minha avó, e mais uma irmã, e 2 irmãos que nasceram depois, né? De outro pai, naturalmente. Aí, o que aconteceu? Sabe o que ele disse? Este país é uma maravilha, eu jamais vou botar os pés fora dele. E nunca mais saiu. E realmente o país é uma maravilha, mas o país não é solidário, é aí que está o negócio. Nós somos o 122º, segundo o levantamento da ONU, em solidariedade. Nós recebemos muito bem, Copa do Mundo, etc. Então, damos o exemplo como você recebe. Mas entre receber bem e ser solidário é uma longa distância, né? Pessoal, a gente que trabalha com isso, a gente sente, pessoal, o negócio está explodindo. Nós temos que fazer alguma coisa. Porque realmente, parece que não acontece nada. Choveu um pouquinho, já não vem na aula. Primeiro lugar, não tem dinheiro para ônibus. Segundo lugar, moram num brejo que choveu um pouquinho e não consegue sair. Terceiro lugar, aconteceu o seguinte, lá com nós aconteceu o seguinte. De repente, os alunos da tarde de um determinado local lá não vinham mais. Por quê? Porque uma gangue tocou o toque de recolher a partir das 4 horas da tarde. Por que não é? Então, quer dizer, isto aí me move muito vamos dizer assim, pessoal que tem o que comer, tem onde morar, tem onde estudar, tem não sei o que, eu acho que já está no lucro aqui, eu estou num baita lucro. Então eu acho que tem que ceder alguma coisa. E outra, o negócio seguinte, existe uma pesquisa da ONU também que diz o seguinte, que escolheu os países mais felizes. Existe uma segunda pesquisa que diz o seguinte, os mais felizes são os mais solidários. Aí eu pensei, jogar o dinheiro fora, porque há 2000 anos atrás alguém já disse, mais bem-aventurado é dado que receber. E é verdade, quando tu vê o sorriso de uma pessoa, e tu vê, nós tivemos alunos desmaiando de fome dentro. Nós participamos todos os anos de Semana da Pátria, Semana Farroupilha, Dia da Solidariedade, uns 5, 6 eventos lá na Praça de Belém. E numa Semana Farroupilha do ano passado, ano retrasado no caso, tinha um menino, a gente fez um carreteiro, tinha um menino que disse o seguinte, posso levar porque eu não comi para casa porque meu irmãozinho está passando fome? Corta o coração. Então isso me move a fazer esse troço aqui. Pô, eu recebi outra coisa. Os meus filhos estudaram tudo em instituições públicas, faculdades públicas. Estou falando aí para fiscal, não precisa dizer isso aí, quem sustenta são os pobres, porque o imposto é em cima do consumo, né? Coisa que primeiro mundo não é. Esse é outro papo. É isso, a gente discutiu bastante aqui nos vários programas de reforma tributária que nós tivemos aqui. Exato, então quer dizer, o imposto de consumo é mais ou menos 50%, sabe disso? Né? No primeiro mundo é 10 a 20, não dá? E proporcionalmente os pobres pagam muito mais que os ricos. Né? Marcelo, a tua história? A minha história é um pouquinho mais curta. Eu vou até fazer o seguinte, eu até te tomar a liberdade de te interromper, aproveitando que subiu a plaquinha de 1 minuto aqui, e vamos chamar a Fabiane Flores com os destaques da semana. Na sequência a gente volta aí com o Marcelo, então, contando a história dele de ingresso no trabalho voluntário. Até mais, até o nosso segundo bloco. Oi, Christian, vamos acompanhar agora os destaques da semana. Coronavírus avança no estado. O governo publica decreto com medidas para evitar a sua propagação. Decreto de Marquesan deve prever fechamento de bares, teatros, cinemas e academias. Sem restrição de contatos, coronavírus dobrará a cada 3 dias, diz governo. Veja como se prevenir. E ainda, prova de vida de inativos e pensionistas tem suspensão temporária de 120 dias. Estados vão agir para regulamentar Lei Candir. Economista do Plano Real critica reformas de Paulo Guedes. Confira os detalhes destas e outras notícias no site do Sindifisco RS.
Estamos de volta com o nosso sindicato em ação aqui na TV Urbana, em parceria com a TV Sindifisco RS. O assunto de hoje é trabalho voluntário, com duas grandes figuras aqui à minha esquerda, Marcelo Rambor e Verno Lung, que são auditores fiscais com longa carreira, grande serviço prestado aí para o estado do Rio Grande do Sul e até mesmo para a Prefeitura de Porto Alegre, como é o caso do Marcelo, e estão hoje fazendo trabalho voluntário. Um convite, né, para que mais pessoas façam isso também, né? Mais pessoas que estão aí aposentadas de repente, ou até mesmo não precisam estar aposentado, mas estando aposentado tem mais tempo livre, teoricamente, para fazer esse tipo de trabalho. Mas nós terminamos o primeiro bloco falando da tua história, né, Marcelo? Pode falar. Na realidade, eu comecei, porque no Exército eu andei em vários rincões do Rio Grande, mesmo da Amazônia e tal, e então vi um pouquinho da necessidade que existia nas camadas mais pobres da população. Então sempre que eu podia eu ajudava, mas aquela coisa, trabalhando diuturnamente, era de manhã trabalhar, à noite estudar, era difícil. Depois, quando eu comecei a trabalhar na fazenda, aí não tinha mais jeito de trabalhar, mas daí me inscrevi num grupo de amigos que fazia trabalho voluntário, então quando dava eu estava junto. Quando eu me casei, a minha sogra era dentista e ela fazia aquele trabalho voluntário de distribuição de sopa embaixo dos viadutos, para pessoas carentes que não tinham, e ela sempre quis me levar, e eu sempre dizia assim, olha, trabalho 10 horas por dia, é difícil, mas ela me levava de vez em quando e eu gostava daquilo. Eu me sentia bem fazendo aquele trabalho. Então, muito eu devo a ela essa vontade de ajudar, continuar ajudando os outros. Aí, chegando perto da época de me aposentar, eu fiz assim, eu preciso fazer um projeto de vida. Eu quero um projeto de vida. 38 anos de trabalho, de contribuição, eu acho que está na hora de eu me aposentar, mas eu tenho muito gás ainda a dar. Aí minha segunda faculdade de Educação Física, né? Peguei, olhei o meu esporte para o judô, comecei a ver as instituições, comecei a trabalhar junto com uma, né? E gostei. O sorriso, que nem nós falamos, eu e o Verno aqui, né? O sorriso que tu dá para uma pessoa que vem de uma área de vulnerabilidade, né? Quando tu presta um pouquinho do teu tempo para ela, quando tu dá um auxílio para ela, não há o que pague. E nesse trabalho aí eu fui vendo a necessidade, porque é uma área que o Estado, vamos dizer assim, ó, ele não consegue cobrir tudo, né? Então está muito abandonado. Aí eu disse assim, bom, se eu me aposentar, eu posso me dedicar a isso. Porque na realidade eu tenho que me preparar, eu tenho que dar o meu tempo para essas pessoas, né? E além de dar esse meu tempo para as pessoas, eu tenho que me dedicar ao pós-treino, ao pós-aula. São várias situações, moram no morro, como o Verno falou aqui antes, às vezes quando não tenho recurso para fazer uma locomoção, não tenho recurso para comer, né? Então nós trabalhamos nessas instituições que eu trabalho, a gente se vira nos 30, como dizem por aí. Por exemplo, tem uma empresa de segurança que faz patrocínio, dá o lanche, alguns kimonos para o pessoal, se faz galeto, se junta um dinheirinho daqui, um dinheirinho dali, se faz um galeto, se vende o galeto para juntar dinheiro, para comprar kimono para as crianças, para levar as crianças para competições que eles adoram, né? Porque acabam participando. Se vai atrás de empresários que queiram doar, por exemplo, nós estamos quase com um projeto aprovado no Ministério dos Esportes, Secretaria dos Esportes agora, né? Assim que é aprovado, você vai no site e eu quero doar, pessoa física ou empresa. Pessoa física abate até 3% do imposto de renda, pessoa jurídica até 1% do seu lucro. Qual é o site? Fala aí para o nosso... de cabeça agora. Então no terceiro bloco a gente puxa. Depois eu tento puxar o site ali. Tá bem. Então, todo esse trabalho
eu pensei antes de me aposentar, então eu fiz um projeto de vida após a aposentadoria. Com o que eu vou trabalhar? Bom, meus filhos já estão criados, né? Então vou agora trabalhar para as pessoas que necessitam mais. Vou dedicar minha vida a elas. E foi assim que eu comecei. Faz uns 5 anos, daí fiz os cursos que eu precisava para poder trabalhar o judô. Fiz os cursos que eu precisava para poder fazer os projetos, né? Me aposentei e faz 1 ano e pouco que eu me dedico de tempo integral às instituições e a essas pessoas que eu dei meu tempo agora. Perfeito. Está satisfeito? Não tem coisa melhor. É como o Verno falou, o sorriso de uma pessoa atendida por nós não tem o que pague. O carinho que eles dão para nós, quando eles recebem, quando eles veem o produto daquilo que eles estão trabalhando, não tem o que pague. Tu encontrar na rua, eles te olharem, abrir o sorriso e vir para te abraçar, não tem o que pague. Vou continuar fazendo enquanto eu puder. Que bom, que bom. A sociedade agradece. Mas, Verno, tu tocaste num ponto que eu achei interessante no primeiro bloco, que é a falta de solidariedade da cultura brasileira, digamos assim. E até aqui a gente tem na FENAFISC, no Sindifisco RS, um projeto da reforma tributária solidária, que é justamente nessa linha de trabalhar a solidariedade no nosso país. E como tu disseste, é um país rico de pessoas maravilhosas, mas eu não sei se eu estou com a interpretação correta, aí vou deixar contigo a fala. Será que não confiam demais no Estado, no poder público para resolver as coisas? Exatamente. E em vez de colocar a mão na massa? Exatamente. Porque o Marcelo também falou outra coisa, que o Estado não tem condições de abraçar tudo. Né? Mas exatamente, em todas as formaturas que eu falo exatamente isso. Pessoal, está muito em cima do governo. O governo é importante? Claro que é importante, mas está muito em cima. Então, todas as, vamos dizer assim, todas as culturas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. A cultura anglo-saxônica era pior que a nossa. Em 1880, por aí, o menino de 9 anos ficava debaixo de uma mina de carvão, 16 horas por dia, sem carteira assinada, desabava. A Alemanha dispensa comentários. Só que eles apanharam muito, aprenderam lá, né? Será que não vamos ter que apanhar para aprender? Nós aqui, a nossa cultura ibérica é o seguinte, o governo pode tudo e deve tudo. Aí é que está o grande erro, entendeu? Dizer, o governo não fez, o governo não fez, o governo está muito distante do problema. E eu me bato muito do qual é o país que tem tudo na soma. Praias o ano inteiro. A Amazônia que o estrangeiro adora. Bota hotel de 20 estrelas lá, vai ver coisa. Pantanal, idem. Foz do Iguaçu, idem. Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, a cidade mais linda do mundo. Violência à parte, obviamente. Terras à vontade. Água à vontade. Tem bolsões de seco, mas são bolsões. Quem tem tudo isso somado? Me cita um país. Agora eu vou dizer que nós não temos vulcão, furacão, tornado, terremoto, etc, etc, etc. Qual é o país que não tem tudo isso e tem tudo isso? Quer dizer, eu acho que nós somos os únicos. Né? Só é aquela história, solidariedade. Por exemplo, ele falou no Fundo Criança, o fundo do idoso, né? 10, 11% fica aqui, eles mandam para lá, mas depois, não, lá em cima estão roubando, né? Muita gente fala, né? Sim, mas e deixa aqui, não é? Aliás, tem até um projeto eu me esqueço o nome do deputado, mas é um deputado gaúcho até, para fazer o Fundo Criança pagar na declaração, que seria muito bom, porque ele tem que antecipar em dezembro. Aí dezembro o cara não sabe. Só explica para o nosso telespectador que muita gente às vezes quer ajudar e não sabe como. Isso. Como é que funciona o Fundo Criança? O Fundo Criança é 6% até 31 de dezembro, não. O último dia é expediente bancário, né? Etc. Você pode destinar, você abre lá no Fundo Criança, inclusive eu tenho uns folderzinhos aqui, vou deixar aqui, e você destina até 6% do imposto. Não é 6% que tu vai bater 27,5%, 6% tu vai destinar, quer dizer, se tu vai pagar 10 mil, você vai pagar 9.400, 600 tu paga 9.400. E muita gente acha que é sobre o imposto a pagar. Não é, é sobre o imposto a restituir também. E você receberia 9.400, você vai receber 10.600, entendeu? É simples, simples, simples. E outra, o pessoal, não, eu não sei para quem eu dou. Visite a entidade. Eu, antes de estar lá, eu visitei a Kinder, visitei a
e precisa estômago para visitar, viu? Porque é triste, é muito triste, né? Visitei várias antes, depois eu fui para lá, contribuí para lá. Quer dizer, é muito dinheiro, especialmente nós fiscais, porque é aquela história, né? Um médico tal monta uma empresa, ele só tem, aí ele é pelo lucro presumido não pode, né? Existe até um projeto para poder também, lucro presumido não pode, então não pode. Mas principalmente quem ganha do erário e nós fiscais, aí não tem como, esse aí está ali, Tem que entrar então no site do Fundo Criança. Isso. Fazer a destinação por lá, é assim que funciona. Exato, ou pode entrar direto, nós temos o site do Belém Novo, entra Belém Novo, lá tá, clica em cima ali, fala Fundo Criança, fácil. Direciona para lá. Direciona para lá. Existem várias associações, vários que fazem esse direcionamento, mas é bem isso como tu falou, tem que ir no site do Fundo Criança E vocês se mantêm por, principalmente, recursos de empresariado, doações do empresariado? O Fundo Criança, nós, no caso, o Fundo Criança, quem nos ajudou muito, Cirela, muita coisa a gente fez Cirela, para vocês terem ideia, inclusive outra, ajudando o Estado. Eles tiveram um projeto e nós abraçamos o projeto dele. Nós temos um projeto, vocês querem? Queremos, porque é aquela história, tem muita entidade que ela é específica, entendeu? Uma atende excepcionais, outra atende criança com câncer, e nós atendemos meio que tudo, né? E aí eles, professores que dão aulas para alunos de 6 a 15 anos. Isso é o fundamental e o médio, né? Nós fizemos aí, eram 25 vagas, apareceram 44 candidatos. Aí, quanto é que nós temos que pagar? Nada, ainda ganha lanche. E nós fizemos 25 palestras. A URGS fez palestra, a FAPER fez palestra, como é que é aquela lá em cima, agora esqueci o nome, tem uma terceira, fez palestra, a Brigada fez palestra sobre segurança, sobre drogas nas escolas. Não faltava uma, chovia, etc. Tempo que chovia. Uniriter, quer dizer, não é Uniriter? Não, que esqueceu o nome, não é Uniriter? Você está falando? Não é Uniriter, aquela que é de São Paulo, que está lá em cima, que tem aqui, mas é a AD, aquela lá, ali na Cavalhada, lá em cima, como é que é o nome dela? Daqui a pouco me lembro. Daqui a pouco vem. Eu sei qual é que é. Então, foram feitas 25 palestras, adoraram, porque aí ficam preparados, etc. O Estado, há 5 anos não me ajusta, me atrasa e não me qualifica, vocês veem que não, isso aqui, não. E realmente a coisa é muito boa. Marcelo. Lá nós temos, por exemplo, a Ruder Segurança, faz um patrocínio, um judô superação, né? Que permite dar uma infraestrutura para as crianças. Mas, basicamente, como se busca financiamento? Ontem, por exemplo, na Associação Judoística, né, que trata dos especiais, além de rifa, galeto, tampinhas reúne lá, tem tonéis já, que quem participa recolhe, está levando. Por exemplo, no aniversário do governador, o Barros, que é o presidente da recebeu um dinheiro do Fundo dos Esportes para tocar o projeto este ano, de levar as crianças, os especiais não são só crianças, são de todas as idades. Ontem tinha um fazendo 41 anos, né? Para poder tocar, continuar essa participação esportiva e esse entrosamento com a sociedade, né? Então, basicamente isso, recursos que a gente bota com projetos, empresas que patrocinam, mas basicamente a gente se dedicando, buscando algum jeito de conseguir dinheiro. Certo, e essa questão que eu perguntei do Estado, nós todos aqui somos servidores do Estado, né? Nós damos nossa vida também, boa parte da nossa vida, por uma causa que é a causa de arrecadar recursos para o Estado poder prestar serviços públicos para a população. Sim. Mas isso não é suficiente, como a gente estava comentando. E no caso, você estava me falando de como vocês têm que se virar, e imagina se o Estado fosse colocar pessoal, que são vocês no caso, para atender essa população, né? E quanto mais ainda precisa, que vocês estão atendendo uma parte. Sim. Muito relevante, muito importante o trabalho que é feito, mas ainda tem muitos outros que não estão sendo assistidos. Essa foi um dos motes de eu entrar
nesse voluntariado, nesse trabalho voluntário. Eu disse assim, eu trabalhei muito tempo para o Estado, estou sendo aposentado pelo Estado, vou continuar prestando auxílio ao Estado, onde ele não consegue chegar. Né? E uma das coisas, um dos trabalhos que eu estou fazendo é justamente buscar mais pessoas para trabalhar de forma voluntária, porque falta muito. Pô, falta psicólogo, pedagogo, professor, médico, fisioterapeuta. Pô, nós não temos, e a gente estuda, faz, às vezes quando junta dinheiro de um, que nem eu estava falando, um colega lá, pegou dinheiro do bolso assim, ó, vai lá, ó, semana que vem tu vem para cá, lá de Barra do Ribeiro para cá, toma, semana que vem tu vem para cá, paguei o teu aqui, porque senão não viria. Então, um dos trabalhos que eu estou fazendo bem hoje é justamente buscar gente para fazer esse trabalho. O Estado não consegue chegar lá. É muito perto, é lá no morro, é lá na vila, sabe? Os especiais, até pouco tempo, eram escondidos dentro de casa. De alguns anos para cá, é que eles estão aparecendo, as famílias se conscientizando e entendendo que eles têm que ser postos, eles têm que serem introduzidos na sociedade. Eles têm seus problemas, mas conseguem. E como gostam de estar na sociedade junto conosco. Faz um bem, tu vê a evolução deles, sabe? É muito gratificante. Eu só queria acrescentar o seguinte, a prefeitura também, a gente tem verbas da prefeitura que destina lá, são as tais de metas que chamam. E o grande incentivador nosso, sem dúvida, eu já citei antes, mas só quero realçar aqui, é o Terraville. O Terraville ali, todos os moradores, e são 654 lotes, é muito grande lá, né? Para quem não conhece, o Terraville é um condomínio, né? É um condomínio, inclusive tem campo de golfe. Zona Sul de Porto Alegre. É bastante grande, né? Então, eles colaboram bastante lá, então nos ajudam muito, né? E ele falou ali dos excepcionais. Na última formatura de reciclagem de computadores, 7 excepcionais se formaram junto. Ah, que legal. Né? E então, nós tivemos também um curso de design gráfico e teve um autista, também se formou um autista junto, né? É porque ali eles são mais aceitos. Nós tivemos um caso de um autista que, de pessoas, vamos dizer assim, com maior poder aquisitivo, tentou colocar em colégios particulares e não dá certo. Aí você coloca em colégio mais público, mais da periferia, é que eles têm necessidades também e entendem a necessidade do outro. Então esse autista, inclusive, tem uma cooperativa, o Cooperforte, que é a cooperativa de bancos estatais federais, né? É cooperativa de crédito. Inclusive ela nós fizemos uma reunião, faz um comitê, então tem aluno, tem mãe de aluno, pai de aluno, tem empresário, tal, etc. e tal, que acompanha, né? E a mãe desse aluno autista, ele era antes de fazer o curso, e agora ele é outro completamente diferente. Ele estava em casa, né, isolado, em depressão, ele veio aqui, fez o curso, e eles são inteligentes, geralmente são inteligentes, só que eles são autistas, são para dentro. Né? São para dentro. Então, feliz da vida. Então, nós temos, por exemplo, os cursos de informática, todos os cursos têm a cidadania. Nós não ensinamos, tem sempre a palestra, etc., sobre cidadania. Então, o curso, por exemplo, de informática, né, é sobre ecologia, paternidade responsável, drogas, né? Os textos são esses, não são o texto lá de Machado de Assis, não sei o que, entendeu? Quando vai para o Excel, vê o que tu gasta em casa. Arroz, feijão, carne, etc. e tal. Agora bata o cigarro que vocês botam aqui embaixo, bota ele que vocês fumam. Olha o computador que o teu filho pediu e tu disse que não tem dinheiro. Olha a bicicleta, olha o celular. Entendeu? Eu preciso chamar um intervalo, velho, mas eu quero voltar nesse ponto aí, que é o trabalho também com as famílias, né? Mas vamos chamar o nosso intervalo. Na sequência, a gente volta aqui no Sindicato em Ação, tratando de trabalho voluntário, trabalho em prol do coletivo, que é muito importante aí a gente talvez se conscientizar e começar a fazer também esse tipo de trabalho. Até mais. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho,
e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Ah, eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história. Estamos de volta com o Sindicato em Ação aqui no nosso terceiro e último bloco desse assunto de hoje. Esse assunto que encanta muito a todos que ouvem, né? Tenho certeza que você que está nos acompanhando até agora está encantado com os relatos que a gente tem ouvido aqui do Marcelo Rambor e do Verno Lung, que são auditores fiscais aposentados e resolveram doar tempo de suas vidas agora na aposentadoria para fazer esse trabalho voluntário. Não se esqueça, mais uma vez, né, de curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos no YouTube e principalmente se inscrever no canal clicando no sininho aqui para ativar as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ficar sendo alertado desse vídeo. Então vamos lá, vamos para o nosso terceiro e último bloco, voltando aqui com o Marcelo, que estava falando aí no segundo bloco, né? É só para complementar, né? Esse trabalho que a gente faz, a gente vê uma evolução muito grande nas pessoas que fazem esse trabalho. Tanto na parte locomotora, quanto na parte pessoal, quanto na parte coletiva. Na sociedade eles conseguem se integrar um pouquinho mais, porque no judô existe toda uma filosofia, né? Uma filosofia de vida, que é trabalhar, servir, né? Por exemplo, tem que entrar, tem que estar sempre limpo, lá na vila, lá na antiga CE, por exemplo, tem ruas não calçadas, né? Então, de vez em quando, o sensei, toda vez, o sensei, o professor, segunda-feira é o dia da inspeção. Então ele inspeciona unhas, ele inspeciona... tudo isso faz parte da criação da pessoa, que nós, dentro de casa, tivemos. Mas e essas pessoas não tiveram condições de ter. Passando valores, então. Passando valores, os valores. O judô é muito em valores, obrigado. Faltou o termo aqui. Então esses valores o judô passa. Sim. E a evolução é enorme. Então, vocês trabalham, claro que não é só com crianças, mas boa parte, se não a maior parte, é criança. Sim. Estou correto? Mas também a criança ela está em formação, então tem muito também um trabalho com a família. Não sei até que ponto vocês conseguem chegar na família com esses projetos de vocês. Bom, a família é o seguinte, todo início de curso a gente chama os pais, faz uma reunião com os pais e diz quais são os objetivos, o pai tem que acompanhar, porque não adianta largar a criança lá e depois chegar em casa e não tem um acompanhamento adequado, né? Então a gente sempre trabalha com todo o pessoal, inclusive a gente até criou cursos que às vezes as mães vinham junto, né, e ficavam depois conversando ali. Então a gente criou um curso de balé lá para as mulheres, Flamengo, uma coisa assim, entendeu? Para fazer alguma coisa, não ficar ali só conversando, né? Então é a família. E outra coisa, nós temos educadores sociais que vão na casa, dali a pouco ele não está aparecendo, vai ver por que não está vindo, se está doente, se é o problema, ou qual é o problema. E você ali tem N problemas, sabe? Que ali a situação é difícil, né? Então é complicado. Esse acompanhamento é muito complicado e a gente tenta fazer o acompanhamento contínuo da família, do comportamento. Como é que está ele no colégio? Melhorou. E o comportamento com os pais, com os amigos? Ele andou meio agressivo lá. Se trabalha naquilo lá, por que tu está fazendo isso? Não sei o quê. Então tem que trabalhar a criança quase que individualmente, junto com a família. Não dá para desassociar um do outro. É ali, notou qualquer coisa, chama o pai, chama a mãe, está acontecendo. De tempos em tempos chama a família, conversa sobre isso. Isso é contínuo, não tem como não fazer. E também situações de vulnerabilidade envolve também, às vezes, muito estar vulnerável, né, à violência.
Vocês enfrentam isso no dia a dia dos projetos? Bastante. Sem dúvida nenhuma. Ele falou em colégio, a gente faz um trabalho junto com os colégios da região, todos os colégios públicos ali. Pessoal, por exemplo, nós temos aí reforço de matemática, português e mais uma aula de informática, que são destinados pelos colégios, lá, é esse pessoal aqui que necessita, então a gente está fazendo. E quanto e a gente tem psicólogo, inclusive a gente traz os pais, bota o psicólogo ali a trabalhar junto com a criança, etc. E tal. E quanto à violência, sem dúvida nenhuma, se vocês pegarem a violência ali, Chapéu do Sol, Lamy, Belém Novo, é muito baixa. Porque eles nos ajudam muito, eles sabem, ali não, entendeu? Então é isso, o Coronel Sinice foi secretário de segurança do município, ele foi lá umas 3 ou 4 vezes, fez a reunião conosco lá, etc. e tal, e ele disse, e os outros da prefeitura também disseram, se cada bairro tivesse um núcleo, Porto Alegre seria completamente diferente, porque é o envolvimento de toda uma sociedade. E até eu brinquei com ele, digo, coronel, eu estou espalhando por aí que o senhor saiu encantado, eu estou mentindo muito, não, tu não está mentindo nada. Quer dizer, então é um trabalho, claro, é difícil, e é junto com a brigada que nós falamos ali, inclusive na própria diretoria, tem brigadiano na diretoria, né? Então, esse trabalho em conjunto, quer dizer, é prevenção e repressão juntos. Né? Então, a gente repassa alguma coisa para eles, repassam para nós, então isso é muito importante. O Estado é aquilo que eu perguntasse antes ali, né, dali a pouco, não está muito em cima do governo? Acho que está muito mesmo em cima do governo. Muita expectativa em cima do governo. Exatamente, não é. Não, o fiscal, o que faz aí? O fiscal da prefeitura que não vê que a calçada está destruída. Ele passou às 11 horas, a calçada foi destruída à meia-noite. O que você fez? Você telefonou, você disse, você foi, etc. e tal. E aí, eu voltando da Alemanha, tem um vizinho que morou 5 anos na Alemanha agora aqui, ele disse o seguinte, se eu estiver lá dirigindo a 150 por hora numa estrada que é 120 fazendo zigue-zague, o Christian vai lá e me deda. O Christian é meu amigo. Sim. Vai lá e me deda para a polícia, quando eu me libertar desse negócio, Christian, muito obrigado. Você me salvou a vida, ou salvou a vida de alguém, porque eu não estava em condição de dirigir, ou estava bêbado, ou me deu um mal súbito, etc. E tal. Aqui é bem diferente. É bem diferente. Então, quer dizer, nós temos que evoluir para isso, temos que entender que hoje em dia todo mundo é igual, né? A questão da violência, Marcelo, eu perguntei, e é interessante que o Verdo trouxe, porque esse trabalho acaba beneficiando outras pessoas que às vezes não têm nenhuma ligação, porque se diminui a violência em certo bairro, todos os que moram ali ou nas proximidades, mesmo os que têm poder aquisitivo mais alto, vão se beneficiar. São todos beneficiados. Exato. As instituições que eu trabalho não têm a infraestrutura que nem tem o núcleo. Né? A gente trabalha aqueles públicos específicos que nós conseguimos alcançar. A gente faz um trabalho com a família, tudo, mas nós não conseguimos entrar tão fundo assim na sociedade. O núcleo, para mim, é um exemplo que a gente está buscando alcançar. Hoje, eu fui lá no núcleo, conheci o núcleo, e primeiro mundo, digo aqui, sã consciência, primeiro mundo, e as instituições que eu estou trabalhando, muitas, já fiz a propaganda, querem chegar lá, para poder fazer esse trabalho que o núcleo consegue fazer lá naquela região. Porque hoje a gente faz, nessas nossas pequenas associações, né, não tem uma infraestrutura tão boa assim, a gente trabalha onde pode. Ali naquele bairro que a gente tem o raio de ação, mas precisa mais. Precisa de recursos, né? Precisa de mais gente disponível. Por exemplo, assim, lá eles têm o Terra Vida, que consegue dar um apoio quase que constante. Eles já têm sede. Nós temos lá um horário cedido no SET, por exemplo, né, para trabalhar. E o resto tudo se faz em casa. Os 3, 4 envolvidos aquele lá, pega o grupo de mães, vamos me ajudar aqui, podemos fazer tal coisa. Isso é algo que a gente, por exemplo, vê em países desenvolvidos, né? Tudo bem, o cara não tem tempo de prestar o trabalho voluntário, como vocês não tinham quando estavam na ativa, né? Nem todo mundo tem esse tempo e não tem que ser julgado quanto a isso. Agora, não ter tempo de doar uma parte daquilo que ganha, se ganha um valor que possa doar, se tem um poder aquisitivo mais alto e pode doar
para instituições, para pessoas que colocam seu tempo à disposição da sociedade, do coletivo, do maior, por que não fazê-lo, né? Não tem tempo de estar lá presente, mas pode muito bem tirar 5 minutinhos do dia e fazer uma doação, né, pelos sites aí. Mas a gente está... Quer falar? Só queria seguir o exemplo dos Estados Unidos, o Bill Gates, né? Começa por aí. Ele acha que está pagando muito pouco imposto, né? Ele já paga muito mais que nós. Mas tem o terceiro, quarto, eu não lembro o nome da coisa. Ele não fez uma fundação, sabe por quê? Porque ele dizia o seguinte: se eu fizer uma fundação, eu vou gastar dinheiro. Então eu pego o dinheiro que eu quero destinar e ele vai destinar, parece que, se não me engano, 90% do que ele tem, eu sou 70, 80 bilhões de dólares, envia para as entidades sociais, né? E ele disse o seguinte: se eu montar uma instituição, eu vou gastar na infraestrutura. Então ele dá para a instituição Bill Gates. E aqui no Brasil, eu vou falar isso aqui. Sem contar que tem que ter um know-how, né, para fazer esse tipo de trabalho. Agora, eu vou falar isso aqui. Aliás, eu já falei inicialmente na formatura dos alfabetizandos que eu falei ali, né? Eu falei o seguinte: hoje ele está com 76. Há 72 anos atrás, nascia em Alepo, na Síria, aquela cidade destruída lá na Síria, uma criança que veio aos 10 anos aqui para o Brasil, num porão de navio, passando fome. Aí eu olhei para o público assim e disse: pô, o que esse maluco quer com essa criança aí na nossa formatura? Graças a essa criança que vocês estão se formando agora, estão sendo alfabetizados. Chama-se Eli Horn, diretor-presidente da Cirela, tá? E mais, e eu vou dizer uma coisa que vocês não sabem, porque é o seguinte: aqui a imprensa parece que coisa boa não dissemina. Aliás, ele mesmo não queria que disseminasse, mas depois tentaram convencê-lo. 50% do que ele tem, e parece que é $1 bilhão, não o dólar cotação atual, mas cotação normal. Ele vai distribuir vida para entidades sociais. Então tem aqui no Brasil também, mas a gente sabe que o jogador está com a perna machucada, que brigou com a mulher, que não sei o quê, e isso aí não é divulgado, né? As coisas boas parece que não são divulgadas, não vendem. E não precisa também ser um bilionário para doar um pouquinho do que ganha. Não, né? Claro que não. Para as instituições, se mais pessoas fizessem, né? É que eu digo assim, ó, não precisa ser dinheiro. Se eu tiver tempo para me dedicar, já é ótimo. Quem tiver tempo, doa tempo. Quem não tiver tempo, doa dinheiro. Né? Quem tem condições, de alguma forma, pode ajudar. De alguma forma, sempre tem. E tu vê isso, inclusive, nesses meus alunos na diária. Quando eles podem, eles querem colaborar. Eles dão um jeito de entrar na rifa, mas não precisa. Não, tá os próprios alunos. Os alunos dão um jeito, arranjar dinheiro para colaborar, para fazer as coisas, sabe? Maravilha. Então sempre tem um jeito de colaborar. Eu digo assim, né? Citando só, começou com a minha sogra, que pegava de rua, levava. Eu me lembro lá, acho que no Santa Luzia, levava de rua num consultório, fazia os dentes de gente de rua e distribuía alimento. A minha esposa faz a causa animal, tira cachorro maltratado, faz isso. Não interessa a causa. São áreas em que o Estado não consegue chegar. Se eu dedicar um pouquinho do meu tempo, um pouquinho do meu dinheiro, do meu lucro, nós vamos chegar lá. Ajuda muito. Então nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, encerrando mais o Sindicato em Ação, nesse tema absolutamente encantador. E vou deixar, como é de praxe, um tempinho para cada um de vocês fazer as considerações finais. Quem sabe fazer um apelo, né, para o pessoal de casa, olhando para aquela câmera lá, se disponha também a fazer esse tipo de trabalho. Fica a dica aí. Verno, pode um minutinho para terminar. Em primeiro lugar, queremos agradecer pela oportunidade. Isso é muito bom falar para o pessoal instruído, pessoal que sabe, etc. E tal. E eu vou deixar uns folders aqui, quem puder ajudar, principalmente no Fundo Criança, que não custa nada, é só destinar uma parte
como eu disse, 10 ou 11% apenas fica aqui, o resto vai lá para cima. Então vamos deixar, se alguém tem outra entidade, ótimo, bom, maravilhoso, não precisa ser o núcleo. Se puder dar para o núcleo, dê para o núcleo, etc. e tal. Agora, realmente, doem, porque realmente isso tem retorno e torna a gente feliz. Muito obrigado pela oportunidade, viu, Cristian? Nós que agradecemos. Marcelo? Eu só quero agradecer a oportunidade, né? E dizer que vale a pena trabalhar, fazer o trabalho voluntário. O teu retorno não é monetário, mas a tua vida é muito mais feliz. Não interessa a causa, vou repetir, já falei antes, mas dedica um pouquinho do teu tempo, dedica um pouquinho do teu recurso, alguma coisa, para aqueles que estão mais necessitados, que estão em áreas de risco ou que por algum problema não conseguem participar. Dedica um pouquinho só, faz muito bem. A sociedade agradece. Com certeza, todos vão sair mais felizes e teremos um país melhor, uma cidade, um estado, um país melhor, com certeza, se todos se doarem um pouquinho, fizerem um pouquinho daquilo que o nosso grande mestre já nos ensinou há 2000 anos, como disse o Vero, né? De pensar no próximo e ajudar da melhor forma que puder, ser caridoso. Posso dar um negócio do Claro. Lincoln? O Lincoln disse o seguinte, e Lincoln era Lincoln, né? O dinheiro é um excelente empregado e um péssimo patrão. Disse tudo. Com isso, nós encerramos nosso Sindicato em Ação desta edição e peço mais uma vez que você nos ajude também a divulgar este programa, compartilhando, comentando, curtindo os nossos vídeos, clicando no sininho para ativar as notificações e, é claro, né, falando para os seus amigos em casa, chamando todo mundo a assistir o nosso programa. Muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês e nos vemos no próximo Sindicato em Ação aqui na TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS.